Tem uma confusão que acontece fortemente, que é a dieta cetogênica e uma dieta de baixo carboidrato, né? Então, onde que ficam as principais diferenças entre essas duas dietas? Uma dieta de baixo carboidrato, ela preconiza a utilização de 50 a 150 gramas de carbo no total, então, mais uma vez, por isso que precisa ser bem calculado ali por dia. E ela não preconiza um aumento de, por exemplo, gordura e proteína, que é ao contrário de uma dieta cetogênica. Ela preconiza uma quantidade ainda menor de carbo, então menos de 50 gramas dia, que é pouco, e aumento da gordura e da proteína da dieta. É lógico que para isso é importante o tipo de gordura que se introduz, o tipo de proteína que se introduz. A dieta de baixo carboidrato não é simplesmente reduzir o carbo e o pouco carbo que vai comer é um carboidrato simples, um refinado. Não, são carboidratos com um conteúdo mais integrais, com mais fibras. Mesmo assim, ainda existem muitos equívocos nessas dietas. Dando continuidade aqui, a gente vai falar um pouco sobre as dietas, né? Já falamos da cetogênica, já falamos da dieta baixa em carboidrato, o pessoal chama de low carb. Tem também a dieta vegana, né? Acho importante a gente falar, então, até porque todo mundo que segue uma dieta vegana acha que é extremamente saudável, e a gente vê na prática que não é bem assim, tá? Tem a dieta fast food e tem a dieta de ultraprocessados. Então, Sandra, dá continuidade explicando um pouco essas dietas e o potencial inflamatório e o que isso gera, né, no intestino. Só para vocês saberem, o intestino tem um monte de células ali, como se fossem uns cabelinhos, tá? Uns pelinhos, que a gente chama de vilos na terminologia técnica, onde aquilo ali, ele pode sofrer aumento de permeabilidade, ou seja, como se fosse feridinhas mesmo, e começar a inflamar. Então, o que a gente come pode gerar mais ou menos inflamação no intestino e alterar toda a nossa microbiota, que são as bactérias boas que fazem parte ali do complexo intestinal, ok? Bom, falando sobre as dietas. Dietas veganas, vegetarianas, ovo-lacto-vegetarianas, qual a diferença entre elas? Então, ovo-lacto-vegetarianas, como o nome diz, é uma dieta vegetariana, sem proteína animal do tipo carnes, em peixes, frango, né? Mas inclui o ovo, que é de origem animal, e inclui leite e derivados também de origem animal. Uma dieta só lacto-vegetariana, leite, derivados e vegetais. Existe também a dieta só ovo vegetariano, então pessoas que não comem carnes em geral, mas comem o ovo e não comem laticínios, não comem leite e seus derivados. Existe a dieta vegana. Vegano, às vezes, é mais do que uma dieta, também existe um conceito, né, atrás do nome do veganismo. Então, que seria não consumir nada que seja de origem animal. Exato. Então, até bolsa, sapato, roupas. Até o mel eles não consomem. Produtos que tenham sido testados em animais. Mas a gente não vai chegar nesse ponto. Então, vamos falar de uma dieta vegana que não tenha nem ovos, nem leite e seus derivados e, lógico, nenhuma proteína animal. Algo que é muito importante dentro de uma dieta para o tratamento oncológico é a quantidade de proteína nessa dieta. E até para recuperação, né? Recuperação dos tecidos, recuperação da fadiga. Então é muito importante que se tenha um teor grande de proteína. Na dieta vegetariana, se tem proteína? Sim, mas é mais difícil de se alcançar as quantidades ideais proteicas numa dieta vegetariana, ou mesmo, corrigindo, numa dieta vegana. Uma dieta vegetariana é mais fácil, né? Podendo incluir o ovo, por exemplo. Agora, numa dieta vegana restrita, estritamente com vegetais,
é mais difícil. Antigamente se tinha muita conotação da dificuldade do ferro, mas o ferro, se você faz o consumo de vegetais verdes escuros associados a uma vitamina C, você compensa bem. Aonde que você tem mais dificuldade numa dieta vegana? Na quantidade de proteína total do dia e na questão da vitamina B12, que é uma produção animal, né? Então a vaquinha vai comer a grama e ela vai transformar em B12 e aí o ser humano acaba comendo ou o tecido, né, a carne, ou no caso da galinha, os ovos também. Mas essas são as grandes dificuldades onde se precisa ter mais atenção com alguém que escolhe fazer essa dieta. Uma dieta anti-inflamatória, ela tem um perfil mais aproximado ali da dieta mediterrânea, então uma dieta bem colorida, uma proteína magra, em pequena quantidade, não é uma quantidade exagerada, mas a composição da proteína animal com a proteína vegetal, sim, dando a quantidade correta, e também com muita cor dos famosos fitonutrientes, os fitofármacos, que precisam estar presentes dentro de uma rotina alimentar. Então, não é simplesmente comer, estou comendo um peixe e alface, ou mesmo a rúcula e uma cenourinha. Não, é muito importante que se tenha uma quantidade de cores todos os dias ali na dieta. Existe um esquema onde nós colocamos as cores dos alimentos com pelo menos uma necessidade mínima do paciente para cada uma dessas cores relacionando aos seus alimentos. Então, os alimentos roxos, os alimentos amarelos, verdes. Verde claro, verde exatamente. escuro. E quantas vezes é necessário que eles estejam na alimentação do paciente durante aquela semana. Isso é um assunto extenso, porque vai variar o tipo de tumor, vai variar o estado nutricional do paciente, vai variar muitas vezes se ele pode estar adquirindo determinados alimentos ou não, aonde ele mora, porque dependendo do lugar do país, ou é um pouco mais restrito o acesso às verduras, por exemplo. No norte do país tem uma dificuldade maior ali para verdura, né? Para você ter verdura fresca. Então, depende de tudo isso. Um dado importante até para eles entenderem, né? Quando a gente fala isso, então, vocês podem ouvir, às vezes, algumas nomenclaturas de fitofármaco. Então, DIN, vou falar, vocês têm que consumir o DIN, ou I3C, que é o diindolimetano ou indole 3-carbinol. Esses são ativos das crucíferas, por exemplo, tá? Por que que eu vou consumir beterraba, eu vou consumir cenoura? Porque ali tem beta-caroteno, tem complexo vitamínico B, né? Então, o complexo vitamínico B é 1, 2, 3, 5, 9, 7, 12, como a Sandra falou. Então, assim, a gente precisa ter isso em mente, porque isso faz parte do nosso processo de estabilidade e equilíbrio biológico. A gente consumir alimentos que vai nos trazer uma nutrição, aquilo que eu falei no começo aqui da nossa conversa, trabalhar aquele complexo do receptor da célula, das sinalizações que entram e saem, a gente estabiliza todo o complexo elétrico, toda a energia. A partir do momento que eu crio uma instabilidade, se a gente tem uma instabilidade no fornecimento de energia, o que acontece? Ou desliga o disjuntor ou queima a luz. E a nossa célula, ela pode mutar, ela pode sofrer uma mutação. A gente sabe que durante um dia, a gente tem em torno aí de 10 mil a 1 milhão de mutações por dia que ocorrem em nosso genoma. É óbvio que isso representa 1,65 micro numa questão de tamanho do nosso genoma. Então vai dar mais ou menos isso, 1,6 micro do genoma. É uma coisa muito pequena, apesar do número tão grande. Então imagina o que ocorre dentro desse 1 milhão de mutações que ocorrem por dia. E essas partículas do alimento, elas acabam estabilizando esse complexo elétrico. Por quê? Porque elas vão atuar em determinados pontos
onde diminui a inflamação, onde estabiliza a membrana de célula. A membrana de uma célula, ela é lipídica. Então, eu preciso consumir uma gordura boa, né? A gente fala aqui do ômega 3, que é o EPA, o DHA. Então, preciso consumir uma gordura boa para que eu tenha uma permeabilidade desses canais e eu não gere um curto-circuito, né? Por conta de uma entrada ou saída de substâncias que são nocivas ali dentro desse complexo. Ah, por que eu vou consumir esse alimento que tem B2, B3? Porque isso faz parte de um processo do ciclo da célula, para a célula poder cada vez mais ter energia, produzir energia. Então essas vitaminas são importantes, sim. E o que é legal, André, pegando exatamente esse gancho que você está falando, são justamente os nutrientes, e daí mais uma vez a importância de uma boa nutrição, que vão corrigir essas mutações que estão ocorrendo diariamente no nosso corpo. Então, a partir do momento que você está bem nutrido, você tem um arsenal, como se você estivesse passando por uma guerra ali dentro do corpo, onde você tem um exército que, opa, saiu uma coisa errada ali, vamos corrigir. Mas quem é substrato para que esse exército dentro do nosso corpo funcione bem são os nutrientes dos alimentos. Isso é bem legal. Vale também, você colocou ali como dica, né, as crucíferas e tudo mais, esse grupo é quase o grupo favorito das nutricionistas, né? As crucíferas, elas fazem parte da família das brássicas. As brássicas é um grupo de mais de 3.200 plantas, tem bastante coisa, onde a característica principal é ter o enxofre nelas, né? Isso que a molécula é sulforonada, né? Sulforafano, que decompõe isotiocinado. Exatamente. E esse grupo, ele vai desde vegetais folhosos, então, por exemplo, ninguém fala mais couve, rúcula, agrião, também são crucíferas. A gente normalmente pensa só em brócolis, né? Couve-flor, acelga, repolho, couve de Bruxelas, que quase ninguém gosta, quase ninguém. Mas também nabo, rabanete, também são crucíferas. Então, porque todos eles têm esse grupo enxofre de uma forma muito importante. Sandra, fala também um pouco das frutas vermelhas, que são ricas em antocianidina, pró-antocianidina, e é uma combinação perfeita, esses dois nomes, tá? O isotiocinato com a antocianidina. Ou seja, combinar esses crucíferos verdes com os vermelhos, a gente tem uma química perfeita para a saúde do corpo. Perfeito. O grupo de frutas, né, de alimentos de uma forma geral, né, vermelho e roxo, é um grupo que precisa estar presente na nutrição do paciente oncológico. De cara, eu já digo para vocês, no mínimo, 2 vezes por semana, no mínimo. E às vezes as pessoas conversam conosco e falam assim, poxa, mas é caro, né, fruta vermelha, né, amora, né, cereja, mirtilo. Mas, poxa vida, o talo da beterraba, que muitas vezes é jogado fora na feira, você pode ir lá e pedir para o feirante, assim, opa, eu pego com o feirante. A gente come salada de talo de beterraba. Eu pego com eles lá no final, na hora da xepa. Poxa, ele também é muito rico. Aliás, o talo e a folha da beterraba é mais nutritivo do que a própria beterraba. Então, isso é importante falar. Faz parte da salada. Colocar no alimento, colocar numa salada, por exemplo, ou num refogado, um grupo vermelho, um grupo com enxofre, com as crucíferas, é de vital importância para o tratamento e precisa ter uma sequência. Lembrando que a alimentação, a nutrição, ela não é um dia. Ela é uma então, vida. Exatamente. Não adianta você falar assim, ok, vou fazer a melhor dieta do mundo e passou lá uma semana lindinho. Fez uma dieta, colocou crucíferas no prato, deixou tudo colorido. Passou uma semana, você fala, nossa, não aguento mais. E acaba indo para uma alimentação mais industrializada, mais ultraprocessada. Desculpa, mas não está dando certo. Não é isso. É a rotina que faz a diferença. É o dia a dia. Uhum. E aí, falando de alimentos ultraprocessados, nós temos alimentos in natura, que é o alimento que você não faz nenhum tipo de cocção. Então, por exemplo,
Uma salada, o alimento está ali in natura, você não aplicou nenhum tipo de cocção. O alimento com o primeiro processamento é esse alimento ainda in natura e que foi, por exemplo, aquecido. Cozinhou o milho. Os grãos, né? Exatamente, você vai comer ali espiga de milho. Um alimento já com um processamento um pouco maior, você já não tem mais aquela aparência do alimento em si. E o ultraprocessado é um alimento que você nem sabe que aquele ingrediente faz parte. Por exemplo, os embutidos. Alguém tem ideia da quantidade de absurdos que se tem dentro de uma salsicha? É absurdos a palavra, porque não dá para falar que tem ali comida, né? Vou dar um exemplo básico. Pega o quilo da carne mais barata que tem no mercado. Mais barato. E vai lá, compra 1 quilo de salsicha. O quilo de salsicha é metade do preço da carne mais barata que tem no mercado. Ou seja, tem alguma coisa de diferente, não é? O que tem ali naquele alimento que consegue ser mais barato do que a carne mais barata que é vendida no mercado? Porque, infelizmente, a salsicha é o grande exemplo disso, é o resto da indústria de alimentos, né? A indústria de alimentos nada se joga fora, mas é o que não pode mais ir para um prato como um filé, não dá mais para fazer isso. Então, mistura-se muita coisa, coloca-se muito conservante, coloca-se muito aditivos e se dá um sabor bom. Sabor é ótimo a gente falar. Os realçadores de sabor. Por que todo mundo adora um alimento industrializado? Por conta do realçador de sabor, os famosos glutamatos, né? E aí, em função disso, você tem um alimento que é altamente palatável, tem aquele sabor esplêndido, enquanto que você vai lá e come uma maçã, você fala, nossa, mas uma maçã não tem tanto sabor assim. Tem, na verdade, as nossas papilas gustativas, essas bolinhas que ficam na língua, elas estão saturadas com esse realçador de sabor. E você não consegue sentir o sabor, o prazer do sabor de uma maçã, de uma salada. Então, por isso que muitas vezes alguém chega pra gente e fala, mas comida mais natural, comida saudável, tem um sabor ruim. Não tem, é o nosso paladar que está saturado. Além disso, Sandra, existe o fator de alimentos viciogênicos, né? Onde ele gera alterações em elementos químicos no cérebro, né? A gente está falando aqui da parte de leptina, já que ela falou do glutamato, então gera processos inflamatórios, diminui a parte de queima de gordura, né, de adipócito, que é feito pela adiponectina, pelo aumento de grelina, enfim, existe sim uma série de transtornos no cérebro quando você come esse tipo de alimento. Por quê? Primeiro que você tem essa sensibilidade neurológica ali das papilas gustativas. Segundo que isso vai para o seu intestino e vai inflamar. O intestino a gente chama de segundo cérebro. Por quê? Porque é ele que vai absorver tudo dentro de um processo que vai gerar equilíbrio ou não no nosso organismo. Ali debaixo do intestino tem uma gama de situações que ocorrem logo abaixo ali, quando absorve o micronutriente, que desencadeia processos imunológicos, que pode desencadear processos inflamatórios. Então, por isso a importância do alimento na nossa vida, no nosso hábito de vida e na integração aí da nossa oncologia aí nessa nova era que a gente se encontra.